Meus amigos, como combater a estagflação no Brasil é o tema que abordaremos a partir deste momento. O que pretendemos demonstrar é que a estagflação que afeta a economia brasileira só será superada com o fim da dependência do Brasil das importações de insumos, componentes e produtos, que são os principais responsáveis pelo aumento da inflação no país nos últimos anos. De acordo com o relatório do Instituto de Finanças Internacionais, divulgado em 19 de abril de 2022, o Brasil e outros países emergentes estão vivendo um processo de estagflação. Então, a estagflação é um fenômeno internacional. A expressão estagflação vem da junção das palavras estagnação e inflação, ou seja, estagnação econômica e inflação. Basicamente, isso ocorre quando um país passa por uma alta acelerada de preços em meio a uma queda da atividade econômica, como é o caso do Brasil. No Brasil, a inflação em alta e a estagnação da atividade econômica caracterizam bem este quadro. O Brasil enfrenta o fenômeno da estagflação, que ocorre quando há uma alta acelerada de preços, em meio a uma queda da atividade econômica. A combinação de inflação em alta, desaceleração da atividade econômica e aumento do desemprego é extremamente preocupante para a economia do Brasil. O relatório do Instituto de Finanças Internacionais aponta que a economia do Brasil não havia se recuperado de recessões anteriores, quando ocorreram a pandemia e, mais recentemente, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Quando ambos, ou seja, a pandemia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, causaram insuficiência ou choque de oferta global de insumos, componentes e produtos. Vocês devem se lembrar que no final do governo Bolsonaro nós enfrentamos um problema muito sério da alta dos preços dos combustíveis. E esta alta dos preços dos combustíveis tem a ver com o aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional, do qual o Brasil depende. Apesar da autossuficiência de petróleo no Brasil, nós temos um problema muito sério, que é o fato das refinarias. Boa parte das refinarias no Brasil não processam petróleo pesado que é produzido no país, e sim petróleo leve. Então isto nos obriga a exportar nosso petróleo e importar, sobretudo, os derivados de petróleo, como gasolina e diesel. Então, essa situação de dependência do Brasil, sobretudo dos combustíveis derivados de petróleo, contribui para que a inflação que ocorre no plano internacional se internalize no Brasil. Então, voltando ao que estava falando, que a inflação no Brasil resulta de fatores externos, como a queda na oferta de insumos, componentes e produtos importados, e não de fatores internos da economia brasileira. Este é o ponto que eu gostaria de destacar em nossa apresentação. Só para vocês terem uma ideia, recentemente, após falta de peças importadas e queda nas vendas, veja bem, os dois aspectos, falta de peças importadas e queda nas vendas, as montadoras brasileiras paralisaram sua produção
e deram férias coletivas a seus trabalhadores. A desaceleração da atividade econômica, inflação alta e juros elevados no Brasil, estão frustrando expectativas do setor automobilístico e levando empresas a ajustarem seus planos de produção. Isso não acontece só no setor automobilístico, acontece em vários setores da nossa economia. A atividade econômica, em geral, do Brasil está muito fraca para ser o principal motor das pressões sobre os preços internos e gerar inflação. Este é o ponto que eu queria destacar. É que a atividade econômica do Brasil é muito fraca. E por causa disso, não pode ser o principal fator contribuinte da elevação dos preços internos e gerar inflação. Isso tem muito a ver com os preços de insumos, peças, componentes e produtos que nós importamos em grande volume do exterior. O que se constata, efetivamente, é que no Brasil a inflação não é de demanda interna, e sim de custos, porque ela está sendo provocada pelos choques na oferta global de insumos, componentes e produtos importados, cujos preços crescentes interferem nos preços internos do Brasil. Isso significa dizer que a inflação no Brasil tem como principal causa a insuficiência na oferta de insumos, componentes e produtos importados, dos quais depende a economia brasileira. Então, na medida em que peças, componentes, insumos, produtos importados apresentam insuficiência na oferta em escala mundial, seus preços sobem, de acordo com a lei da oferta e da procura. Então, os preços desses componentes, insumos e produtos que nós importamos crescem lá fora, no mercado internacional. Isso é internalizado no Brasil pelas empresas que importam esses produtos para colocação no mercado interno brasileiro. Depreende-se, portanto, meus amigos, desses elementos que há pouco nós estamos relatando, que a inflação é consequência de desequilíbrios provocados pela gigantesca dependência da economia brasileira em relação ao exterior, resultante da abertura econômica do mercado brasileiro às importações desde 1990. Uma das causas desse problema foi a abertura econômica que foi processada no Brasil desde o governo Collor e, sobretudo, a partir do governo João Fernando Henrique Cardoso. Essa abertura do mercado interno brasileiro fez com que houvesse uma invasão de produtos importados no país. Outro problema é que o fato do Brasil ter no seu mercado interno boa parte, grande participação das empresas estrangeiras, essas empresas, elas também são responsáveis por esse grande volume de importações de insumos, componentes, inclusive produtos importados do exterior, a preços elevados. E na medida que ocorre essa importação, esses preços são internalizados e impactam sobre a inflação interna do país. O que se constata é que a abertura econômica do mercado brasileiro às importações desde 1990 contribuiu com efetividade para que o Brasil ficasse sujeito à inflação externa,
Em outras palavras, nós, além de importarmos insumos, componentes, produtos, nós importamos também inflação. Então, o que nós temos é uma inflação importada que faz com que seus efeitos se traduzam em inflação extremamente elevada no Brasil. Esta situação coloca em xeque as políticas que comumente são adotadas pelo governo brasileiro e pelo Banco Central para combater a estagflação, porque fica muito mais difícil para ambos encontrarem um equilíbrio entre suas políticas. Se o governo brasileiro adota políticas desenvolvimentistas voltadas para impulsionar a economia, elevar o poder de compra da população e gerar mais emprego, e o Banco Central reduz os juros para incentivar a atividade econômica, que é o que, por exemplo, o governo Lula está desejando, que o Banco Central baixe os juros, mesmo que isso aconteça, a inflação pode sair de controle. E por outro lado, se o Banco Central adota política para conter a inflação com a elevação dos juros, como vem acontecendo, poderá desacelerar ainda mais a economia brasileira e gerar mais desemprego, como vem ocorrendo no Brasil, entrando em contradição com a política desenvolvida do governo brasileiro. O que eu quero dizer é o seguinte: se o governo adota uma política desenvolvimentista e o Banco Central baixa os juros, o risco que se tem é de a inflação sair de controle, devido à importação da inflação externa, conforme lhes falei. Agora, se o governo brasileiro adota uma política desenvolvimentista e o Banco Central continua com a sua política de juros elevados, isso gera uma contradição, porque enquanto o governo induz o crescimento econômico, busca induzir o crescimento econômico, o Banco Central trabalha contra. Então, na prática, é isso que nós estamos vivenciando no momento. Apesar do governo federal ter adotado o arcabouço fiscal para obter o equilíbrio das suas contas públicas, que é o ponto de partida para o governo brasileiro dar início à retomada do desenvolvimento do país, mas existe essa questão da compatibilidade entre as ações do governo federal desenvolvimentista com a política monetária do Banco Central. Então, essas políticas elas têm que estar compatibilizadas umas com as outras. É absolutamente necessário que isso aconteça. É necessário que haja uma sintonia fina entre a política desenvolvimentista do governo federal com a política monetária do Banco Central, para que não haja um descompasso desastroso para a economia brasileira, de consequências nefastas para todos nós que vivemos em nosso país. Esta situação que acabamos de descrever faz com que se torne impossível o governo brasileiro promover a expansão da economia do Brasil. Seja, mesmo que haja uma política desenvolvimentista e haja a queda dos juros, dificilmente a inflação será controlada. Porque a dependência externa no Brasil, as importações, faz com que os produtos importados, componentes importados, peças importadas, introduzidas no mercado interno, traz a inflação externa, a inflação internacional, para dentro do país,
de modo que não há como, efetivamente, o governo do presidente Lula promover o desenvolvimento do país e o Banco Central controlar a inflação. Então, a dependência externa do Brasil das importações de insumos, componentes e produtos importados, cujos preços têm sido crescentes, é a principal causa da inflação no país. Este é o ponto que eu gostaria de destacar. É a principal causa da inflação no país, que só poderá ser controlada com o governo brasileiro rompendo com esta dependência. Não há outra alternativa a não ser essa. E o rompimento da dependência não contribuiria apenas para combater a inflação, mas contribuiria também para promover o desenvolvimento do país. Este é um ponto que é importante destacar. Ao combater a inflação, combatendo a dependência externa, estaria contribuindo também para o desenvolvimento do país. Para promover seu desenvolvimento e controlar a inflação, o Brasil precisa superar sua grande dependência de insumos, componentes e produtos importados, seja nos setores industrial, de comércio, de serviços e financeiro também. Nós temos aqui alguns dados e nós obtivemos através de pesquisa, por exemplo, de um artigo que foi publicado por Regina Camargo e outros autores. O título do artigo é Capital Estrangeiro no Brasil, Poder e Controle sobre a Riqueza. Neste artigo, há a informação de que o Brasil é enormemente dependente do capital estrangeiro, que tem grande participação na economia brasileira, seja nos setores industrial, de comércio, de serviços e também do setor financeiro. Tomando-se por base dados de 2016, dos 200 maiores grupos econômicos, que envolvem mais de 5 mil empresas no país, pode-se ter uma base da presença do capital estrangeiro transnacional no Brasil. Por exemplo, os 200 grupos que foram levantados nesse trabalho de Regina Camargo sobre o capital estrangeiro no Brasil, tomando-se por base dados de 2016 dos 200 maiores grupos econômicos, que envolvem mais de 5 mil empresas, pode-se ter uma base da presença do capital transnacional no Brasil. Os 200 grupos que foram pesquisados por Regina Camargo somam 3,9 trilhões de reais em receita, em faturamento, o equivalente a 64% do PIB. Ou seja, essas 5 mil empresas respondem por 64% do produto interno bruto do Brasil. Desses 64%, 27% são grupos estrangeiros. Se você exclui, por exemplo, a Petrobras, o Bradesco, o Itaú e o Banco do Brasil, a participação do capital estrangeiro chega a 40%. Sem o setor financeiro, considerando apenas os setores de comércio, indústria e serviços, a participação dos grupos transnacionais alcança 40%. A economia brasileira é transnacionalizada e está no circuito produtivo do grande capital transnacional. O fenômeno da transnacionalização do Brasil é um fenômeno que vem da década de 50, durante o governo Juscelino Kubitschek. E esse processo de transnacionalização se aprofundou a partir da década de 1990,
quando o Brasil aderiu à política neoliberal globalizada. Então a economia brasileira é transnacionalizada e está no circuito produtivo do grande capital transnacional. No setor industrial, aí vamos fazer uma análise do setor industrial. No setor industrial, as empresas transnacionais concentram 28% da receita, ou seja, tem 28% do faturamento da indústria. Se você excluir a Petrobras, chega a representar 37%. Estão em segmentos dinâmicos, os mais dinâmicos da economia, e de mais elevado padrão tecnológico, como, por exemplo, material de transporte, como produção, fabricação de veículos e peças, o setor metalúrgico, eletroeletrônico, químico e alimentos e bebidas. Esses são os setores onde estão mais concentradas as empresas transnacionais. Estão no coração da cadeia de valor em cada segmento. No setor de serviços, vem crescendo a participação de empresas de capital estrangeiro, que adquiriram empresas no segmento de telecomunicações e energia. Essas corporações, observem bem para isso, são responsáveis por 44% do faturamento do setor. Se excluir a Telebrás, que é do governo, ela alcança 48% do faturamento do setor. Então, tanto no setor industrial quanto no setor de serviços, a participação da empresa estrangeira, do capital estrangeiro, é extremamente elevado. No setor de comércio, aí já analisando o setor de comércio, as transnacionais focam no segmento de commodities e grande varejista, elos centrais de controle dessas cadeias. Dentro dos grupos, as transnacionais respondem por 47% do faturamento. Assim está clara a presença das grandes corporações transnacionais na economia brasileira. Elas ocupam segmentos que estão no coração das cadeias de valor, permitindo-lhes o controle estratégico da produção e comercialização em cada setor. Este fato, meus amigos, lhes garante às empresas transnacionais a apropriação do valor criado em diversos elos da cadeia produtiva do país. No segmento de material de transportes, como por exemplo no setor automobilístico, as montadoras estão no centro de controle da cadeia. As montadoras detêm o poder de determinar o preço dos seus fornecedores. E com isso se apropriam de parte de seus lucros pelo poder de oligopsônio. Detêm o poder sobre a cadeia para frente, ou seja, sobre o mercado brasileiro, a comercialização e os serviços de seus concessionários, também se apropriando do valor que seria aí adicionado. Outro exemplo é a cadeia de commodities. De um lado estão as grandes corporações que controlam as sementes e insumos. No outro, as grandes comercializadoras. O produtor agrícola tem sua margem de lucro espremida entre dois gigantes que se apropriam do valor por ele criado. Então, o setor agrícola brasileiro, o agronegócio também, ele é espremido entre os fornecedores de insumos, que se apropria da margem, de boa margem de lucro, que é gerado pelo setor, e como também as grandes comercializadoras, que também são transnacionais, em grande parte, também trabalham no sentido de reduzir também a lucratividade, ou seja, do próprio agronegócio. A dependência do Brasil em relação ao exterior
agora do setor financeiro, está demonstrada também em outro artigo de Regina Camargos, cujo título é A Participação do Capital Estrangeiro no Setor Financeiro Brasileiro. Neste artigo, segundo a Regina Camargos, dados recentes do Banco Central, os bancos centrais, os bancos estrangeiros no Brasil respondem por 14% dos ativos, ou seja, do patrimônio existente no Brasil, dos bancos, 14% são estrangeiros. Entretanto, 31% do saldo nas operações de crédito do setor financeiro do país estão em mãos do capital estrangeiro. Em termos de participação no crédito, a situação atual é um pouco melhor do que a de 2005. E mesmo assim, em virtude de que desde então houve uma vigorosa expansão do volume de operações de crédito no país para o conjunto das instituições financeiras. Nos anos em que a economia brasileira mais cresceu, de 2010 e 2011, a participação dos bancos estrangeiros no total do crédito, observem bem para isso, a participação dos bancos estrangeiros no total do crédito ofertado à sociedade brasileira chegou ao patamar de 40%, quase igual ao dos bancos públicos. Na medida em que a economia brasileira desacelerou, essa participação caiu para 31%. Mas dá para perceber, meus amigos, que esteja no setor industrial, comércio, serviços e financeiro, a participação do capital estrangeiro é da ordem de 40% de toda a atividade econômica relacionada com esses setores, em termos de faturamento. Nós temos aqui um quadro que mostra a dependência externa do Brasil de insumos. Neste quadro, dá para perceber, levando em conta dados de 2003 e 2004, e 2013 e 2014, que houve uma piora da dependência do país de insumos. Aqui, por exemplo, nessa tabela que vamos lhes mostrar em seguida, nós temos dados dessa dependência relacionada com setores, por exemplo, a indústria de transformação de baixa e média baixa tecnologia. E temos a importação de insumos da indústria de alta e média e alta tecnologia. Por exemplo, a indústria de baixa e média baixa tecnologia são as indústrias de alimentos, bebidas, fumo, têxteis, confecção, calçados e couros, madeira, papel e celulose, impressão e reprodução, refino de petróleo e álcool, borrachas de plástico, minerais não metálicos, metalurgia, produtos de metal, móveis diversos e manutenção de máquinas e equipamentos. Essa aqui seria o setor chamado indústria de transformação de baixa e média baixa tecnologia. São essas indústrias que foram analisadas pela Regina Camargos. Agora, na indústria de alta e média e alta tecnologia, aí temos o setor químico, farmacêutico, informática, eletrônicos e óticos, máquinas e materiais elétricos, máquinas e equipamentos automobilísticos e outros equipamentos de transporte. Por aqui dá para você perceber que na indústria de alta e média e alta tecnologia, onde está concentrado o capital estrangeiro, a dependência no Brasil de insumos é da ordem de 30%, chega aqui, tem casos de 35%, de 38%, 40%, 57%, 75%, como é o caso de informática, eletrônicos e óticos. Temos de 26%, de 31%, de 25% e até de 54% em outros equipamentos de transporte. Onde é menor a dependência de insumos importados está na indústria de baixa e média baixa tecnologia. Apesar
de apresentar números também bastante elevados, como no caso do refino de petróleo e álcool, com 44% em termos de dependência do coeficiente da importação. Então esse quadro aqui dá para vocês perceberem que a dependência do Brasil, aqui no caso das indústrias de alta tecnologia, está aqui. Aqui de baixo, é aqui onde está, digamos assim, concentrado o capital estrangeiro, exatamente neste segmento. E neste segmento, a dependência é da ordem de 40%. Bem, esses dados nós obtivemos no portal Clube de Engenharia.org.br. Neste portal, eles abordam cresce a dependência da indústria de alta tecnologia por importado. Certo? É o que ele procurou destacar e que nós mostramos nesse quadro. A indústria de alta tecnologia é exatamente essa que está concentrada aqui nesse setor e que apresenta valores elevados, conforme nós estamos aqui lhes mostrando. Este quadro, que há pouco nós lhes apresentamos, acentua a dependência da indústria brasileira com a importação de insumos e componentes mais elaborados e sofisticados. No biênio 2003-2004, conforme nós mostramos, a parcela de insumos importados em relação ao total aplicado na produção brasileira, em 2003 era de 16,5%, fatia que aumentou para 24,4% 10 anos depois, ou seja, em 2013 e 2014. O avanço maior concentrou-se nos setores mais intensivos em tecnologia, conforme nós lhes mostramos. Os setores que possuem coeficientes de insumos intermediários importados muito elevados são informática, eletrônicos e óticos, farmacêutica, outros equipamentos de transporte e química. O setor de informática, eletrônicos e óticos tem um nível de importação extremamente elevado. Várias classes desse setor importaram mais de 70% dos insumos e componentes comercializáveis. Nós vamos lhe mostrar um outro quadro que mostra os segmentos econômicos do Brasil que mais importam insumos e componentes. Nós temos aqui, e esse quadro aqui traduz, em essência, a gigantesca dependência do Brasil em relação ao exterior, no que diz respeito a insumos e componentes importados. Aqui nós temos, por exemplo, aeronaves, que importa 95% do exterior. Cronômetros e relógios, 88%. Equipamentos e instrumentos ópticos, 88%. Manutenção e reparação de veículos ferroviários, 76%. Aparelhos telefônicos e outros equipamentos, 76%. Componentes eletrônicos, 75%. Defensivos agrícolas, que é usado na agricultura, nós importamos 70%. Nós não produzimos o que o país precisa. Nós importamos 70%. Dependência gigantesca, né? Adubos e fertilizantes também, 69%. Preparações farmacêuticas, 65%. Equipamentos de informática, 63%. Equipamentos de transmissores de comunicação, 61%. Medicamentos para uso humano, 61%. Pilhas, baterias, acumuladores elétricos, 61%. Turbinas, motores, 59%.
intermediários para fertilizantes, 55%, outros tubos de ferro e aço, 52%, locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, 50%, metalurgia do cobre, 50%. Então, meus amigos, isso aqui é uma demonstração cabal da dependência do Brasil de insumos e componentes, que é extremamente elevado. E observe que esses setores aí, em sua totalidade, são, ou melhor, em sua grande maioria, em alguns ramos, eu diria que até total, é formado por capitais estrangeiros. Nós vamos apresentar um outro quadro. Agora, nós falamos de insumos e componentes importados. Agora são os produtos que nós importamos no Brasil, que vamos apresentar nesse quadro de produtos importados pelo Brasil em 2022. Aqui nós temos adubos ou fertilizantes, óleos combustíveis, de petróleo e de minerais bituminosos, demais produtos da indústria de transformação, medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários, válvulas e tubos termiônicos, equipamentos de telecomunicações, partes e acessórios dos veículos, automotores, compostos inorgânicos, gás natural, que nós importamos, motores e máquinas não elétricos. Esses aqui estão os valores que nós despendemos em 2022 para a aquisição desses produtos, mostrando a gigantesca dependência do Brasil de produtos extremamente importantes, sobretudo para a nossa indústria, mas também para a agricultura, que vocês observam aí que tem, inclusive, adubos e fertilizantes também. Os números que nós mostramos nos 3 quadros, nas 3 tabelas, demonstram a grande dependência do Brasil de insumos, componentes e produtos importados, que resulta fundamentalmente do fato de grande parte da estrutura produtiva do Brasil ser composta por empresas estrangeiras conectadas com seus fornecedores internacionais. É esta situação de dependência do Brasil de insumos, componentes e produtos importados em relação ao exterior, cujos preços têm sido crescentes, e esse é um ponto da maior importância, que explica a incapacidade do governo brasileiro de controlar a inflação nos últimos anos. Trata-se de uma tarefa hercúlea do governo brasileiro controlar a inflação no Brasil devido à grande elevação dos preços dos insumos, componentes e produtos importados, que ocorrem fora do país. O governo brasileiro não tem controle sobre esses preços. O controle da inflação só poderá ocorrer, meus amigos, quando acontecer a superação da dependência do país das importações de insumos, componentes e produtos. De que forma? Com a sua produção no Brasil, ou seja, com a substituição dessas importações. O governo deveria adotar uma política de substituição de importações para superar essa dependência externa. Ela é extremamente maligna para a economia brasileira e para a sociedade brasileira, como nós estamos observando. Uma informação para conhecimento de todos é que o Brasil é o 29º país maior importador do mundo. É o 29º maior importador do mundo, segundo dados do próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do país. E o quadro que nós vamos mostrar agora mostra o valor das importações do Brasil de 2016 a 2019, que são valores extremamente elevados. Isso nos anos de 2016, 17, 18 e 19. Estão aqui expressos nessa tabela. Então é isso aí o que nós importamos. Valores
da ordem de entre 130 e 180 bilhões de dólares. Entre 137 e 181 bilhões de dólares em que nós estamos gastando com compra de produtos importados, quando deveríamos produzir internamente para evitar os efeitos maléficos da subida dos preços no mercado internacional, em consequência da grande dependência do país, da sua estrutura produtiva do capital estrangeiro. Pelo que acabamos de expor, fica evidenciado que para controlar a inflação no Brasil, é preciso que o governo brasileiro exerça o controle de preços das importações de insumos, componentes e produtos importados, coisa que não pode efetivar, não pode controlar esses preços. E também fica bastante claro que, para controlar a inflação no Brasil, o Brasil precisa promover internamente aquilo que importa, seja de insumos, componentes e produtos, com a adoção da política de substituição de importações. Um fato indiscutível: o Brasil não controlará a inflação nem promoverá seu desenvolvimento sem levar ao fim a dependência das importações de insumos, componentes e produtos importados do exterior. Esta é a conclusão que nós podemos extrair de tudo aquilo que nós apresentamos, baseada em dados e fatos. A nossa posição não é de nos posicionarmos contra o capital estrangeiro, pura e simplesmente. Nós entendemos que a presença do capital estrangeiro, que pode ter sido benéfica em alguns momentos da vida econômica brasileira, no momento ela tem sido extremamente negativa diante do fato de contribuir para a importação de insumos, componentes e produtos inflacionados do exterior e internalizados na economia brasileira. Para promover a produção interna no Brasil, com a adoção de políticas de substituição de importações, isso demandará bastante tempo, dada a grande dependência do Brasil de insumos, componentes e produtos importados. Isso demandará muito tempo, até que a superação da dependência do Brasil aconteça, surta os efeitos desejados. Um fato é indiscutível: o Brasil não controlará a inflação, nem promoverá seu desenvolvimento sem levar ao fim a dependência das importações de insumos, componentes e produtos importados do exterior. E este é um ponto que eu queria deixar bem marcado aqui em nossa apresentação. No entanto, a superação da dependência deve ocorrer de forma gradual. Não pode ocorrer de forma abrupta, porque levaria ao colapso de sua estrutura econômica, que é profundamente dependente do exterior. Trata-se de um impasse de proporções gigantescas. Diante deste fato, a superação da dependência do país em relação ao exterior deve ocorrer de forma gradual, planejada e sustentável ao longo do tempo, com a adoção de políticas de substituição de importações,
e fortalecimento da indústria nacional, dos centros de pesquisas científicas e tecnológicas e das universidades públicas e privadas para promover a substituição de importações de insumos, componentes e produtos importados, visando assegurar a autossuficiência nacional, e isso é o que deveria acontecer, e, consequentemente, o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Tudo que nós acabamos de expor deixa evidenciado, portanto, que o controle da inflação não pode se resumir apenas à busca do equilíbrio das contas do governo e a adoção de adequadas taxas de juros básicas da economia, que é o que é perseguido pelo governo do presidente Lula e que está sendo objeto de ampla discussão hoje no Brasil. O descontrole da inflação no Brasil, na atualidade, resulta fundamentalmente da fortíssima presença na economia brasileira de empresas estrangeiras, que estão intimamente articuladas com fornecedores globais, a elas vinculadas de insumos, componentes e produtos, cuja inflação nos preços é transferida para o mercado interno brasileiro. Esta situação coloca em xeque a lógica de tentar controlar a inflação com o aumento da taxa de juros, como se propõe o presidente do Banco Central, que só se aplicaria em uma economia sem interferência externa, que é o que acontece hoje, com os preços importados, de produtos importados, inflacionados e internalizados na economia brasileira. Tudo isto faz com que se chegue à conclusão de que não apenas a inflação não será controlada, mas também o governo brasileiro não será capaz de promover o desenvolvimento econômico e social do país sem superar a dependência econômica e tecnológica em relação ao exterior. Então, estas são as considerações, meus amigos, que eu tenho a fazer a respeito da questão da estagflação no Brasil. Você veja que é um fenômeno que é tratado como um fator interno da economia brasileira, quando na realidade ela tem grandes componentes, fatores externos que intervêm na nossa economia, que impactam sobre os preços internos e que produzem, geram a inflação que nós estamos vivenciando. Então, se nós queremos superar a inflação, nós temos que adotar uma política de superação da dependência externa, adotando uma política de substituição de importações, que trará outras vantagens. Na medida que se adota a política de substituição de importações, o Brasil passa a produzir internamente o que hoje é importado. Então, produzindo internamente o que é hoje importado, e isso faz com que haja um aumento, havendo aumento da produção interna, isso significa demanda de trabalhadores, geração de emprego e também de renda para a população. É uma forma de vencer a estagnação que o país enfrenta. E não só vencer a inflação, mas vencer a estagnação também da economia brasileira. Então estas, meus amigos, são as considerações que eu tenho a fazer e mostrar que mais do que adotar o arcabouço fiscal e exercer o controle da inflação com a baixa das taxas de juros, é preciso também romper com a dependência externa do país de insumos, componentes e produtos importados. E esta decisão ela tem que ser urgente para que produza os seus efeitos o mais rapidamente possível. Com isso, meus amigos, nós concluímos nossa apresentação. Espero que tenha sido claro na defesa da minha tese de que para combater a estagflação no Brasil é preciso superar a dependência externa. Essa é a minha
mensagem central. Espero que tenha sido claro e deixo o meu abraço fraternal para todos os queridos amigos.